Olá, Deus abençoe você. Seja muito bem-vindo aqui ao canal Primícias. Eu me chamo Isaac do Nascimento, sou pastor e o objetivo desse vídeo aqui é a gente falar sobre primícias e como que esse princípio pode revolucionar a sua vida com Deus, a maneira como você trata as coisas de Deus e até mesmo como você vai lidar com finanças, com alguns princípios que vão fazer com que a sua vida seja muito diferente, tá? Eu queria te pedir para você ficar até o final desse vídeo, que tem bastante coisa, e eu estou num processo de reformulação. Eu estou trabalhando duro nesses últimos dias para reformular toda a estrutura do canal, todo a maneira como eu vou passar os vídeos, como a gente vai fazer o vídeo. Estou buscando uma identidade pessoal. A gente vê muitas referências, né? Tem muitos homens de Deus, muitas pessoas que são referências nessa questão, e eu quero também me basear em alguns desses grandes homens de Deus. Então, pensando nisso, eu estou reestruturando e reformulando aqui o nosso canal. Os nossos vídeos, eles vão ser basicamente videoaulas, onde eu vou estar trazendo alguns ensinamentos, algumas mensagens práticas. Então, na grande maioria deles, a gente vai estar apresentando com slides, com algumas apresentações, tá? Tudo para tentar fazer com que você fixe muito mais, com que você seja abençoado através da palavra de Deus, tá bom? Então fica comigo até o final desse vídeo. Se você achar interessante, sem problema nenhum, você curte, comenta, compartilha e se inscreve no canal. Caso você não ache isso interessante, aí tudo bem, mas também não dá dislike não, tá legal? Então, vamos lá. Eu quero conversar com você sobre primícias. O que são primícias? A gente vai estar falando nesse canal, eu estou, como eu já falei, trazendo toda uma reestruturação e eu quero começar com esse princípio. O que são primícias? Primícias era uma prática que era usada pelo povo judeu para honrar a Deus com o primeiro fruto das suas atividades. Então, de uma maneira muito objetiva, a questão da primícia, a palavra primícia, ela significa literalmente primeira parte de algo. Como eu falei, era uma prática que o povo judeu tinha de entregar para Deus em oferta a primeira parte da sua colheita. Funcionava mais ou menos da seguinte maneira: eles iam até as suas colheitas e eles pegavam a primeiro fruto. Por exemplo, se fosse o trigo, eles abraçavam um feixe de trigo com a mão, com outro lado, com outro braço, né? Eles faziam o movimento para cortar aquele trigo e aquele molho de trigo era oferecido ao Senhor. Os frutos eram oferecidos assim. E isso tudo para quê? Que havia um sinal de reconhecimento e honra para Deus. Era como se eles estivessem dizendo de maneira literal: Deus, a primeira parte é do Senhor. Nós estamos te entregando essa primeira parte de toda a nossa colheita, de tudo que a gente está produzindo. Então, primícia são primeiras coisas, primeiros frutos, primeira colheita, primeira parte. E na Bíblia, dar as primícias tem a ver com reconhecer que tudo vem de Deus, que tudo é para Deus, que Ele é o primeiro em tudo. Eu tenho aprendido nos últimos dias que Deus não fica em segundo lugar. Ou ele está em primeiro lugar nas nossas vidas, em tudo que a gente faz, ou ele não está em lugar nenhum. E aí, pensando nisso, me veio essa ideia de primícias, e é por isso que eu estou reformulando e trabalhando com isso. Então, primícias, o que é? Primeira parte de algo. Era uma oferta, era uma prática que o povo judeu tinha como oferta do primeiro fruto, da primeira colheita ser entregue a Deus aí, através da vida dos sacerdotes. E aí, quais são as referências bíblicas que a gente tem para esse texto? Em Êxodo, capítulo 23, no versículo 19, a Bíblia nos diz, Deus mandando o povo de Israel: tragam a mim todas as primícias da terra. Fala sobre isso de uma maneira muito clara, onde Deus está dando uma direção para que o povo judeu trouxesse as primícias. Na verdade, não é que Deus precisa estar em primeiro. A referência é justamente o contrário, de que quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, Deus se encarrega de nos abençoar. Em Provérbios, no capítulo 3, no versículo 9, diz assim: honre o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a tua renda, e os seus celeiros ficarão completamente cheios, os seus lagares transbordarão de vinho. Então Deus está dizendo que quando nós trazemos as primícias para Ele, isso é uma oferta diferente dos dízimos e das ofertas gerais, né? A primícia, Deus vai se encarregar de encher os nossos celeiros.
Em 1 Coríntios, capítulo 15, no versículo 20, a Bíblia fala que Jesus ressuscitou dentre os mortos e ele mesmo é a primícia dos que dormem. Isso tem um fundo teológico muito precioso, onde fala que Deus, que o Senhor Jesus, melhor dizendo, ele é o primeiro daquelas pessoas que morreram. Antes ele era unigênito, agora ele passou a ser primogênito, e como primogênito, ele é a primícia, o primeiro que foi entregue ao Senhor. Mas existe esse texto também de Romanos, no capítulo 11, versículo 16, que é o que eu gosto muito. E se forem santas as primícias da massa, igualmente será santa a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. O que esse texto está dizendo? Está nos ensinando, aqui está falando sobre como que Israel ele foi modelado, foi moldado por Deus para que fosse um povo escolhido, exclusivo, fala sobre a queda, sobre o momento em que Deus vai renovar Israel, mas esse versículo especial fala sobre a questão das primícias e de como que quando nós oferecemos a primeira parte de alguma coisa que nós temos a Deus, todo o resto daquilo que nós oferecemos no começo fica sendo de Deus. Né? Tem essa questão da santidade, e eu acho isso muito interessante, porque quando nós oferecemos alguma coisa como primícia, entregando para Deus, todo aquilo que nós entregamos passa a ser de Deus. E a partir do momento que passa a ser de Deus, Deus toma posse e o diabo já não pode tocar. Então a gente entende que quando nós entregamos as primícias ao Senhor, uma oferta do nosso dia, a gente vai ver que não é só a prática de entregar bens materiais, não é só sobre dinheiro, mas é ter Deus como prioridade. O que a primícia traz é colocar Deus em primeiro lugar. Em todas as áreas, nas minhas decisões, nos meus pensamentos, nas atitudes que eu vou tomar, nos negócios que eu vou fazer, sempre colocar Deus em primeiro lugar. Até mesmo no dia, quando eu acordo, os primeiros minutos, o ideal é que seja de Deus, uma oração, um momento de devocional, uma leitura bíblica. Eu gosto do que o pastor Josué Gonçalves diz, quando ele fala que a primeira palavra que ele quer ouvir, a primeira voz que ele quer ouvir quando ele acorda, não é do WhatsApp, não é do Instagram, mas é a voz de Deus. E aí, quando nós conseguimos praticar esse princípio de colocar Deus em primeiro lugar, a nossa vida muda muito, a nossa vida é completamente transformada. Então, quando a gente pensa, tem muito mais referências, mas eu quis trazer essas aqui em especial para a gente poder entender esse princípio da honra. Se a primícia da massa for separada, se ela for santa, toda a massa vai ser santa. E se a raiz também for santa, todos os ramos serão santos. Então, quando nós oferecemos no começo algo a Deus, todo o resto passa a ser também santo. E aí, quais são as áreas que a gente pode ter primícias? Nós precisamos entender que primícia não é apenas entregar algo no começo do mês ou no começo do dia, mas é viver de uma maneira intensa, pensando em Deus. Deus primeiro nas minhas decisões, no meu tempo, nos meus relacionamentos, na minha vida de modo geral. Então, quando a gente fala de primícia, a gente pode ter em todas as áreas, no nosso tempo, nas nossas decisões, nos recursos que nós temos, nos talentos que nós temos. Por exemplo, quando a gente fala de tempo, a gente pode dizer que a primeira parte do dia tem que ser com Deus. Os primeiros minutos, quando a gente fala de decisões, antes de nós tomarmos uma decisão importante, buscar a Deus em oração. Qual é a vontade do Senhor? É engraçado que muitas vezes a gente, quando está com desejo de fazer alguma coisa, quando buscamos alguma coisa, às vezes a gente toma a decisão, faz as coisas e depois pede para Deus nos abençoar, quando na verdade nós nem chamamos Deus para fazer parte. Então, quando a gente fala sobre tomar decisões, sobre buscar alguma coisa, Deus precisa estar em primeiro lugar. Nossos recursos também é uma área. E essa questão de recursos faz parte também.
Quando a gente planeja as nossas finanças à luz da palavra, nós estamos colocando Deus em primeiro lugar. Quando eu dou uma oferta de primícia ao Senhor, a Deus, eu estou colocando Deus em primeiro lugar. Quando eu separo o primeiro fruto, a primeira colheita, os primeiros frutos do meu salário, por exemplo, eu estou colocando Deus em primeiro lugar. Mas como eu falei, não é só a questão de recurso financeiro, são todas as áreas. No meu relacionamento, por exemplo, como que eu me relaciono com as pessoas? Deus tem que estar em primeiro lugar, né? Os talentos que eu tenho, tudo que você faz, todas as coisas que você faz, Deus precisa estar em primeiro lugar. E isso é o que a gente fala sobre primícias, é isso que a gente entende. E qual que é o propósito não desse canal? Por que esse canal se chamou Primícias? Eu creio que se você coloca Deus em primeiro lugar, todo o resto entra no lugar certo. Todas as coisas entram no eixo. Quando a nossa prioridade é ter Deus em primeiro lugar, é ter Deus como centro, é ter Deus como prioridade, todas as coisas se acertam. Eu sempre converso com as pessoas e eu sempre pergunto como é que está a vida espiritual delas. Às vezes elas vêm com vários problemas, querendo acertar a vida financeira, querendo acertar vida matrimonial, vida conjugal, vida sentimental. E a primeira pergunta que eu sempre faço, e Deus? Como que está Deus na sua vida? Como é que está o seu relacionamento com Deus? Eu, particularmente, quando eu percebo que algumas coisas na minha vida não estão caminhando muito bem, eu paro um pouco e faço uma reflexão de como que eu estou com Deus. Como é que está o meu relacionamento com Deus? E aí, pensando nisso, eu pensei sobre essa questão do propósito do canal, qual que era o objetivo e por que esse canal se chama Primícias. Como eu já falei, é o desejo de colocar Deus em primeiro lugar em tudo. Colocar Deus como o principal de tudo na minha vida e ajudar outras pessoas também a terem esse foco, terem essa visão, terem esse princípio de vida, né? Ensinar princípios bíblicos práticos para as pessoas. Como eu falei, eu estou reformulando todo esse canal e a ideia é justamente trazer ensinos práticos e unir a nossa fé com também desenvolvimento pessoal. Eu vou estar falando bastante sobre essas questões aqui no canal, tá? E o propósito do canal é esse, é fazer com que você seja abençoado, passar algum conhecimento, passar algum conteúdo para você, para que você receba mais de Deus, para que você tenha uma visão melhor de Deus, para que você tenha um desenvolvimento pessoal. E para quem que é esse canal? Quais são as pessoas que vão poder acessar? Cristãos, de um modo geral, pessoas que acreditam em Deus, pessoas que querem ter uma espiritualidade aflorada e baseada em princípios bíblicos, cristãos que buscam amadurecimento, pessoas que querem se desenvolver, pessoas talvez em busca de respostas. Às vezes, através de algum canal, eu posso trazer uma resposta a você. Deus pode responder você através da minha vida e que também para quem quer crescer como pessoa, como discípulos de Jesus, pessoas que querem estar caminhando com Deus, serem mais cristãs. O propósito do canal são esses e esse canal ele vai ser justamente para essas pessoas aí. Pode ser você, se encaixar com você e melhor ainda, se você conhece alguém que está dentro desse perfil, como cristão e tudo, compartilha com ele esse vídeo. Agora, a gente pensa também sobre como que a gente pode aplicar as primícias no dia de hoje. Como a gente vem montando toda essa estrutura, agora a gente vai falar sobre como aplicar essas primícias. E existem 3 princípios básicos, tá? Que é separar os primeiros minutos do seu dia em oração, palavra, um momento de devocional. Depois, pergunte em que área Deus não está em primeiro lugar da sua vida. Isso é muito forte. Aonde que Deus não está em primeiro lugar? Será que são nos negócios? Será que são nas finanças? Será que está no sentimento? Será que Deus não está em primeiro lugar nas minhas decisões? E aí, a partir dessa reflexão, tome uma decisão concreta hoje, mudando seus hábitos, mudando as suas atitudes, colocando Deus em primeiro lugar. E olha só, eu sou pastor e eu preciso que você entenda uma coisa: não é sobre perfeição. Eu mesmo, como pastor, de vez em quando tiro Deus em primeiro lugar em algumas coisas. E aí, quando isso acontece, eu percebo que está alguma coisa errada, eu já volto e coloco Deus em primeiro lugar. Então, não é sobre ser perfeito, mas é sobre prioridade. É sobre você começar a praticar
e colocar Deus sempre em primeiro lugar. E não vai ser tudo que vai começar a mudar de um dia para o outro. Seria maravilhoso se no estalar de dedos a gente conseguisse mudar tudo de uma vez, mas não é assim que funciona. Mas você pode começar hoje, um passo de cada vez, colocando Deus em primeiro lugar. Quando você acordar, ao invés de pegar o celular para poder ver o WhatsApp, Instagram, alguma coisa, acordar e fazer uma oração, ainda que deitado, se levantando, né? Entendendo que Deus está em primeiro lugar. E a partir disso, a sua vida vai começando a mudar aos poucos quando você começar a tomar essa atitude. Tá bom? Olha só, obrigado para você que chegou aqui. Se esse conteúdo fez sentido para você, se inscreve aí no nosso canal, tem aí as minhas redes sociais, você me segue aí no Instagram, no YouTube, no TikTok. Eu também tenho um site onde nesse site aí tem muita coisa, tá? Tem material que está sendo entregue de maneira gratuita, tem os meus cursos, tem alguns e-books que estão sendo vendidos lá, e eu estou lançando agora, nos próximos dias, aí não sei quando você vai estar vendo esse canal, talvez já esteja lançado, quando você está vendo esse vídeo, mas nos próximos dias eu vou estar lançando aqui um curso sobre discipulado, tá? Onde eu estou falando especificamente sobre discipulado em pequenos grupos, num preço muito acessível, justamente para abençoar o povo cristão, tá? Então, confere aí a descrição dos materiais gratuitos, tá tudo aqui embaixo, no link aqui embaixo, tá bom? E me segue aí nas redes sociais. De um modo geral, seja muito bem-vindo ao Primícias, onde Deus vem em primeiro lugar e o crescimento é consequência. Lembre-se sempre dessa frase: primícias, Deus em primeiro lugar o tempo todo, sempre. Tá bom? E no próximo vídeo eu vou estar falando aqui sobre 3 hábitos diários que todo cristão precisa desenvolver para ter um crescimento saudável e espiritual. Tá bom? Então, fica com Deus, um grande abraço, Deus abençoe você e fique na paz.